Só. Vamos ficar de pé para orarmos a Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, bendito Deus, Salvador nosso, nós entramos, ó Pai, em oração na Tua presença, com gratidão e louvor em nossos corações. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor é o nosso mentor, o nosso redentor, porque o Senhor vive e reina, e nós cremos, ó Pai, na Tua soberania, no governo, meu Pai, que está em Tuas mãos. É o Senhor que tem a palavra final, é ao Senhor que pertence a vitória. Que o Senhor possa, meu Pai, operar nessa noite poderosamente, falar-nos através do Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, santo discernimento, um coração fervoroso, um coração temente a Ti, Senhor, um coração desejoso da vinda de Jesus Cristo. Opera grandemente, produz santificação, piedade, contrição, produz perseverança, Senhor, em nós. Nós Te rogamos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hino de número 300 da harpa cristã. Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos
aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Jesus se vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformada e glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é Aleluia! sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Jesus sim vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis Vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Ai, ai. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Hino de número 225, na batalha contra o mal, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Aleluia! Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por
firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecidos te somos pela liberdade de te cultuar, pelo sangue do Cordeiro que rasgou o véu e abriu o caminho para estarmos diante de ti. Recebe nosso culto e nossa adoração, Senhor. Visita o irmão Apolônio, irmão da irmã Lúcia, que está aqui, trazendo a ele, meu Deus, cura, meu Pai, para a sua enfermidade. Também restabelece sua esposa, meu Pai, que teve intervenção cirúrgica, que o Senhor possa também lhe dar recuperação plena. Pedimos-te também pela Sara, irmã da irmã Sandra, que também está, meu Deus, se recuperando de uma cirurgia, que o Senhor também possa visitar, guardar e fazer, meu Deus, que tudo corra bem. Rogamos pelo nosso irmão Ayrton, Senhor. Cura-o também, Senhor, progressivamente, como vem acontecendo. Dá-lhe, meu Deus, pleno restabelecimento. Para breve o teu servo está em tua casa, conosco, adorando o teu nome. Nós te pedimos isso, rogando também por aqueles que vão contribuir na tua casa, que o Senhor possa abençoá-los. Dá o sentimento de fidelidade, Senhor. Dá, meu Deus, um coração livre de avareza e pronto para, meu Pai, ser dizimista e contribuinte na casa do Senhor. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, além dos dízimos e ofertas para a congregação, nessa noite eu faço apelo para os irmãos contribuírem aqui na oferta que aos necessitados se destina, para nós ajudarmos o irmão Ayrton na aquisição de um medicamento. Ele vem sendo tratado de uma outra forma, com outro medicamento que vem dando bom resultado. Ele está melhorando sempre mais, né? É um medicamento que custa aproximadamente uns R$200. O irmão está precisando que nós o ajudemos. Não é uma coisa em definitivo, né? Nós vamos ajudá-lo quando esse medicamento for reagindo positivamente, então vai baixando o tanto do medicamento, substituindo por outro, mas esse é o momento de nós contribuirmos para que ele, com a maior rapidez, se recupere. Então, os irmãos podem pôr sua oferta aqui no gasofilácio destinado aos necessitados, que os diáconos farão o encaminhamento. A Bíblia, irmãos, é um livro que nos estimula a ter força. Aqueles que se vitimizam, eu não sei como é que eles se enxergam na Bíblia. Porque lá em Joel, a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. As palavras da Bíblia são: levanta-te, ergue-te. Levanta esse cajado, desembainha a tua espada. Pastor, mas às vezes a gente está fraco. Aí a minha Bíblia diz: quando estamos fracos é aí que estamos fortes. Nem para isso ela lhe deixa cair fora. Pois quando você está fraco é a oportunidade de estar forte no Senhor. É um livro para guerreiro. Lá no Apocalipse diz: os tímidos, os medrosos não herdarão o reino de Deus. Gideão disse aos que queriam ir com ele: os covardes podem ficar. A palavra de Deus é para corajosos, irmãos. É para gente forte. Tem um filme antigo que o título era Os Bravos Morrem de Pé. O crente é assim. O crente, se tiver que tombar, é de pé. Ele tem que ter fibra. Tem que ter força. Como Jesus.
Jesus pareceu tão débil, deixou-se crucificar, ser preso, açoitado, mas para você sofrer tudo isso, irmãos, e não dizer nenhum ai, para você sofrer tudo isso e não dar vazão aos instintos de agressão, de insulto, de ódio, é preciso ser muito mais firme do que qualquer um que se destempera numa hora como essa. Para ser anabatista, receber a tapa de um lado e oferecer o outro, é preciso coragem. Para ser como aqueles cristãos que cantavam nas arenas de Roma, é preciso ter muita força, muita fibra, né? muita coragem. Então, que sejamos firmes no Senhor, nas nossas convicções, cumpramos a nossa missão, que nada nos faça recuar, que nada nos venha a abater. Pastor, você não passa por angústias, tristezas? Os irmãos não sabem quantas. Tem dia que até para se levantar da cama é difícil. De tanta luta, de tanto problema, de tantas adversidades. Mas eu aprendi o que eu digo para os irmãos. Se eu estou angustiado, se eu estou abatido, o que é que Deus tem a ver com isso? Eu tenho uma ordem, eu sou um soldado. Eu vou gemendo, eu vou me rangendo, eu vou me esmurrando, eu vou me arrastando, mas eu vou adiante. E quando eu resolvo fazer isso, Ele nunca deixa de estar comigo. Então, vá gemendo, mas vá. Faça a vontade de Deus. Interessante uma passagem da Bíblia, pouca gente repara para isso, me veio agora na mente. É quando eles vão trazer a arca de volta, né, para Israel, que estava nas mãos dos filisteus. E aí, para saber, porque os filisteus lá tiveram muitos incidentes e tudo, eles mexeram na arca, foram punidos e tudo. E aí eles ficam na dúvida, será que isso foi Deus que nos puniu, foi uma coincidência? Eles botam lá umas vacas para irem numa direção em relação lá à questão da arca e deixam os bezerros do outro lado. A tendência da vaca seria ir em direção aos bezerros e não no sentido contrário. Mas elas vão no sentido contrário, mas elas vão fazendo barulho, como quem está gemendo porque não vai para o bezerro, mas vai fazer o que Deus manda. E é assim que a gente tem que ser, irmãos, firmes no Senhor. Então, os que tiverem dízimos e ofertas, põem nos gasofilaços, lembrem-se da contribuição aí para a gente ajudar o irmão Ayrton. E vamos louvar a Deus com aquele corinho, quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar.
aleluia. Fiquemos de pé, irmãos. Sim, Ele nos dá a vitória. Como o pastor falou, o Senhor nunca deixa de estar ao nosso lado. Se somos corajosos e andamos para frente. Só queremos uma coisa: que o Senhor fique conosco. Divino companheiro do caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Então fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. Divino companheiro do caminho, os discípulos de Emaús, tua presença eu sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Só queremos a ti, fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Então fica, Senhor, sim, Jesus, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. Quero ver a igreja, fica Senhor. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença. Fica, Senhor,
Senhor, meu Salvador. Como é bom tê-lo perto, Senhor. Como é bom saber que o Senhor continua salvando vidas que podem ir a Ele por amor. Pois haverá um dia em que os crentes não estarão mais aqui. Serão dias difíceis, que clamarão, mas será tarde. Trabalhemos enquanto é dia, pois chegará a noite que não poderemos mais trabalhar. Pois o Senhor virá nos buscar e estaremos para sempre com Ele. Muitos ficarão neste dia. Procurarão os crentes, mas não encontrarão mais. Ó Senhor, tem misericórdia. Sumiu um povo da terra. Eles diziam ser filhos de Deus. Diziam também que Jesus viria para buscar os filhinhos seus. Onde estão os que diziam aleluia? Onde estão os que diziam glória a Deus? Onde estão? Eu procuro e não os vejo. Esse povo foi embora para o céu. Eram os crentes que gostavam de orar, de ler a Bíblia e dizer: Jesus breve virá. Hoje vivo procurando nas igrejas o ímpio falando, também não há ninguém que possa para me entregar. Não esteja nessa situação. Onde estão os que diziam aleluia? Onde estão os que diziam glória a Deus? Onde estão? Eu procuro e não os vejo. Esse povo foi embora para o céu. Eram os crentes, aleluia, que gostavam de orar, de ler a Bíblia e dizer: Jesus breve virá. Hoje vivo procurando nas igrejas, também não há ninguém que possa para me entregar. Onde estão os que diziam aleluia? Onde estão os que diziam glória a Deus? Onde estão? Eu procuro e não os vejo. Esse povo foi embora para o céu. Mas você ainda pode dizer: aleluia. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar.
Você pode dizer isso ainda. Ainda há tempo para aceitar a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a igreja aqui estiver, as portas dos céus continuam abertas. É nossa missão e é salvação para aquele que precisa crer. Aleluia. Assim como a mulher que tinha fluxo de sangue, que foi curada porque tocou nas vestes de Jesus e creu, assim também o nosso Deus está aqui neste momento, para curar, para salvar, para falar profundamente aos nossos corações. Abre o teu coração. Para que você veio aqui? Jesus pergunta. Uma mulher que há tantos anos sofria, um certo dia de longe conclui que a sua dor não mais existiria, se tão somente tocasse em Jesus. Bem mais que um mero desejo de ir. Lembra dessa história? Ela correu em meio à multidão, tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim e nele tocarei e sararei. Bem semelhante à mulher que sofria por este mundo, há sempre alguém que a sua dor não mais existiria, se em Jesus tocasse também. Mas é preciso, além de querer, também ter fé que o milagre haverá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. A velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. Tocar em Cristo é tudo que precisamos. Tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim e nele
Foca em Jesus. Ele está aqui. Aproveita. Aleluia. Deus. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, gratos te somos por este momento de culto e de adoração. Venha a nós em tua palavra, Senhor. Fala conosco. Manifesta-nos o teu querer e vontade. Dá-nos o discernimento, a direção, a prudência dos justos. Que possamos, ó Pai, estar em fidelidade com a tua mente e o teu coração. Nós te pedimos isso, rogamos assim a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse 13, nós leremos a partir do versículo de número 11, que diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Podeis assentar. Meus amados irmãos, uma grande parte da Bíblia e do Novo Testamento compõe-se de profecias, de prenúncio do que virá, do que acontecerá. E uma vez que a Bíblia tem livros como o do Apocalipse, que se destinam ao futuro, e outros que, muito embora não sejam no seu todo a isso destinados, têm passagens proféticas. Se a Escritura diz que o Consolador nos ensinaria as coisas que haviam de vir, então deve haver um específico propósito para a existência da profecia, para que a leiamos. Deus quis alguma coisa quando disse: bem-aventurado que ouve e lê as palavras desta profecia. Em que sentido somos bem-aventurados? Em que sentido somos felizes por termos este conhecimento? Nós podemos dizer de logo que conhecer o futuro dá-nos esperança. Nós não somos como aqueles que correm como quem bate no ar. Nós sabemos o desfecho final e quem terá a vitória, o nosso Deus. Quem dará a última palavra, o que morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Isso traz-nos a convicção de que estamos do lado certo e uma forte esperança. Essa esperança mobiliza a nossa santificação. A Bíblia diz que quem em Cristo tem essa esperança purifica-se a si mesmo,
porque eu aguardo o mundo que há de brotar no porvir, a partir da vitória de Cristo, novos céus e nova terra. E assim eu me entendo peregrino neste mundo, não me apego a ele, a este mundo que se corrompe, que se desfaz, mas eu antecipo a minha identidade com o mundo futuro, onde não haverá pecado. Isso é um motor de estímulo para a nossa santificação, traz-nos esperança. A esperança mobiliza o fervor na direção da santidade, coloca a nossa mente naquilo que há de vir, no triunfo de Cristo, nos novos céus e nova terra, que por fim virão. Mas também a profecia deve trazer-nos um discernimento para o tempo presente. E aqui eu quero fazer uma observação, antes de dar continuidade. Há uma corrente, irmãos, que lê a profecia de modo errado. Eles chamam-se preteristas, que vem de pretérito, que vem de passado. Eles leem como se praticamente tudo já tivesse sido cumprido. Os preteristas entendem o que a Bíblia fala sobre a grande tribulação, que para nós há de acontecer como referente à queda de Jerusalém diante dos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então, para eles, o que Jesus disse lá em Mateus, no sermão profético, ou mesmo que há no Apocalipse, em grande parte, referia-se àquilo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Se isso fosse verdade, então, embora Jesus tivesse falado antes, quando o Novo Testamento foi concluído, os acontecimentos já teriam se dado. De maneira que, então, para o leitor do Novo Testamento hoje, seria irrelevante ler essas profecias, porque para os preteristas elas já teriam sido cumpridas anteriormente. Nós não aceitamos essa posição. É curioso que os preteristas também são cessacionistas, não acreditam na continuidade dos dons espirituais. Dessa forma, nós podemos pensar como o Novo Testamento para eles é pouco relevante. Quando eles leem profecia, isso não traz a eles um elemento novo, mas é visto como a descrição de um fato que já se deu. Quando eles leem sobre os dons, eles entendem que aquilo era só para a geração apostólica e que não prossegue para a geração deles. Tirando da Bíblia, do Novo Testamento, as profecias e tirando os dons, até o relato do livro de Atos carregado de dons fica irrelevante para eles. Então eles leem a Bíblia sem que isso lhes traga alguma coisa realmente importante. Interessante que houve uma heresia no princípio do cristianismo, dos marcionitas, que dizia que certas partes do Novo Testamento não eram para serem consideradas do cânon e outras eram. Estes preteristas, cessacionistas, aceitam todo o Novo Testamento, mas tornam uma grande parte dele irrelevante para elas. Elas não têm nada que tirar de certas partes, porque já vem tudo cumprido, porque vêm os dons só para aquele tempo. Não é assim que Deus quis que nós lêssemos a sua palavra. Nós cremos que a grande tribulação mencionada na Bíblia, assim como o governo milenar de Cristo, são acontecimentos futuros, ainda a acontecer, e não acontecerão enquanto a igreja de Cristo estiver aqui. Nós cremos que o relógio profético de Deus para Israel, que estabeleceu pela revelação que foi dada a Daniel 70 semanas de anos, parou na 69ª semana, ou seja, Deus falou do que aconteceria em 70 semanas de anos, 70 vezes 7 anos. Quando
Jesus veio, esse relógio, quando ele entrou em Jerusalém, em cima do jumento, parou. Ali houve um momento de parada. A última semana, os últimos 7 anos, foram postergados, porque Israel rejeitou a Cristo e saiu do centro da vontade de Deus, e o plano de Deus para com Israel foi adiado, e abriu-se a porta para a constituição da igreja. Um povo celestial que não se identifica com as etnias terrenas, um novo homem, como diz a Bíblia, do qual não há judeu nem gentil, mas todos são um em Cristo Jesus. Estamos na época da igreja, e somente se consumará a última semana de anos de que falou Daniel, quando a igreja for trasladada e os planos de Deus para com Israel voltarem a se movimentar de maneira profética. O que está no Apocalipse é basicamente um relato da dispensação atual da igreja, mas a maior parte é aquilo que virá depois de a igreja ser elevada aos céus. A partir do capítulo 4, seguem-se os eventos da última semana de Daniel, a grande tribulação e, finalmente, o regresso vitorioso de Cristo à terra para reinar e estabelecer o milênio. O que chamamos de arrebatamento da igreja é o fato de que Jesus Cristo há de aparecer nas nuvens e irá trasladar seu encontro nas nuvens para de lá levá-los ao céu, os crentes em Jesus Cristo dessa dispensação. Como Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. O que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. E subiremos com os que ressuscitaram, nós que estivermos vivos, fomos transformados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Este evento será, como diz Paulo aos Coríntios, num abrir e fechar de olhos, num momento, palavra que no original é num átomo de tempo, numa partícula indivisível de tempo. Arrebatar e tirar bruscamente, de repente, o mundo vai perceber que desapareceu um povo da terra, os crentes em Jesus. Como Moisés entrou na arca sem que o percebessem, e depois veio o dilúvio e levou a todos, a igreja será tirada daqui, na arca que é Jesus. E depois virá sobre o mundo a grande tribulação. Então, primeiro virá o arrebatamento da igreja. Nós cremos, portanto, contrariamente ao preterismo, que essas profecias têm um elemento decisivo no porvir, no futuro. E nós temos a esperança do arrebatamento. Nós não esperamos estes acontecimentos, nós esperamos Cristo. Na grande tribulação virá o anticristo, mas nós não esperamos o anticristo, nós esperamos Cristo. Sermos arrebatados e guardados desse período, como diz a Bíblia, de provação, de juízo sobre o mundo inteiro. Essa esperança, como disse, mobiliza a nossa santificação, a nossa devoção, o nosso desapego a este mundo. Mas há quem creia como nós, da forma como descrevi aqui, e também tem a Bíblia como irrelevante nessa parte profética. Vou lhes explicar. Como eu disse, nós, através das profecias, mantemos a esperança da vitória final, que mobiliza a nossa vida de santificação. Muito embora, entretanto, não vamos passar pela grande tribulação, nós podemos discernir, já no tempo presente, a formação do cenário que vai se consolidar na grande tribulação. Não haveria sentido em Deus nos revelar as coisas sobre o que aconteceria no mundo depois do arrebatamento da igreja,
se não fosse para isso gerar em nós algum discernimento presente. Não teria sentido. Para que eu precisaria saber daquilo que vai acontecer quando eu não estiver aqui? Obviamente que Deus quis nos revelar o seu propósito para que possamos discernir já o que está acontecendo ao nosso redor. Interessante que Jesus reprovava as autoridades judaicas e os fariseus, dizendo: vocês não discernem os tempos, não discernem as estações. Quando ele entrou em Jerusalém, ele disse: vocês não conheceram o valor desse dia, vocês não conheceram o dia da vossa visitação. Os judeus não discerniram. Se os judeus tivessem atentado para as profecias, teriam visto, por exemplo, que para o Messias vir, eles teriam que estar na sua terra. E logo teriam que sair do cativeiro babilônico. Quando eles saíram do cativeiro, voltaram para reconstruir a cidade e os muros. Eles estavam criando a estrutura que daria possibilidade do Messias vir, porque, de acordo com as profecias, o Messias viria a Israel. Quando Jesus açoitou, na verdade, as mesas dos cambistas, colocando-os para correr do templo, aquilo foi cumprimento de uma profecia de Salmos. Para aquela profecia se cumprir, era preciso que o templo tivesse sido reconstruído. O que aconteceu quando eles voltaram do cativeiro e reergueram o templo. Portanto, já naquele momento que voltaram à terra, vindos da prisão pela Babilônia, pela Pérsia, do cativeiro, quando eles voltaram e tiveram o direito de reconstruir, eles estavam criando o cenário para a futura vinda do Messias. Nós não estaremos aqui na grande tribulação, mas nós temos que discernir o que já está acontecendo agora, que possibilita o que virá na grande tribulação. Jesus não nos revelou o futuro, a palavra de Deus não nos revela o futuro. Se não fosse para a gente discernir como as coisas se movimentam conjunturalmente para possibilitar aquele futuro. Existem alguns que são como nós, acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, na grande tribulação, seguida do milênio, mas eles não conseguem ver nada agora que tenha a ver com este período. Eles não veem nada. Porque eles simplesmente pensam assim: depois que a igreja for arrebatada é que tudo isso vai surgir. Até o arrebatamento, nada aqui tem a ver com isso. Normalmente essas pessoas, falando assim, terminam assimilando todo o pensamento secular. Elas pensam como o mundo, elas raciocinam como o mundo, em muito distam do discernimento da palavra de Deus. As profecias para elas são insignificantes, porque não dão olhos, não colocam colírio nos olhos delas. Você mostra alguma coisa, olha, isso aqui está na direção da grande tribulação. Não tem nada a ver com a grande tribulação, isso aqui não é preparatório. Só depois do arrebatamento é que tudo vai começar a acontecer. Quando elas pensam desse jeito, as profecias são irrelevantes para elas. Eu acho até que lá no fundo, elas não acreditam muito nessas profecias. Há inúmeras pessoas no mundo hoje deixando de acreditar no arrebatamento da igreja, uma das coisas mais impressionantes. Porque no momento em que a gente está vendo tudo acontecer, a gente está sentindo que está mais próximo, pessoas que acreditavam estão desacreditando. O pré-milenismo, o dispensacionalismo, com o seu arrebatamento pré-tribulacional, está sendo esquecido. A Chamada da Meia-Noite escreveu agora um livro para os que estão duvidando do arrebatamento dentro da cristandade. Uma outra editora escreveu um livro, Evidências do Arrebatamento. Porque, por incrível que pareça, as pessoas, na iminência dos acontecimentos, estão deixando de acreditar.
Isso faz sentido quando conhecemos a natureza humana incrédula. Foi David Wilkerson que uma vez disse que o avô dele o instruíra assim: quando você estiver diante de uma pessoa morrendo, ore por ele para ele ser curado bem alto. Porque é essa hora que você vai mostrar se crê ou não crê. Tem gente que ora pelo enfermo, aí ele vai piorando, piorando, piorando. Quanto mais ele vai piorando, mais a fé da pessoa que está orando vai declinando. Parece fácil orar por coisas que estão distantes. Vai ter um evento, uma grande cruzada, daqui a 30 dias. Aí tem gente orando: Senhor, aviva, que 100.000 almas se convertam. Quando é na véspera, ele já está dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque quando a gente se confronta com a proximidade, é aí que a gente vê se tem fé ou não tem. Tem pessoas que falam poderosamente de que Deus está com elas, até a tribulação chegar. Quando elas chegam na situação em que deveriam crer, aí a fé se fragiliza. Muitos estão deixando de crer no arrebatamento pré-tribulacional, dando interpretações simbólicas ao Apocalipse e tal, mas alguns mantêm, mas é irrelevante. Ele não consegue ver nada que indique a formação do cenário para a grande tribulação. Não há sinal para o arrebatamento. Ele pode vir a qualquer hora, nada deve acontecer precedentemente a ele, a chamada doutrina da iminência. Nós esperamos Jesus voltar a qualquer hora, pode ser agora, como os apóstolos na época em que viveram, esperavam também a qualquer hora. Não precisa haver um acontecimento antes do arrebatamento. Mas nós podemos ficar certificados de que o arrebatamento está mais próximo quando nós vemos coisas que a Bíblia diz que vão acontecer na grande tribulação, já se tornando plausíveis agora. Esse é o trabalho gigantesco e brilhante da chamada da meia-noite. É fazer a leitura dos acontecimentos e mostrar como se caminham para o cumprimento daquilo que virá depois do arrebatamento, para que a igreja não só possa discernir, mas para que a igreja possa estar na esperança firme de que é iminente o arrebatamento da igreja. Por exemplo, irmãos, será que a Primeira Guerra Mundial tem alguma coisa a ver com a grande tribulação? Tem. Até a Primeira Guerra Mundial, quem dominava aquela área de Israel eram os turcos, eram árabes, eram os islâmicos. Depois da Primeira Guerra, aquela região ficou sob a tutela dos ingleses, dos franceses. Veio a Segunda Grande Guerra. Tem alguma coisa que prepara para a grande tribulação? Tem. Por causa dos males que foram feitos aos judeus, a Europa, culpabilizada, fez concessão e em 1948 a ONU decidiu devolver aos judeus a sua terra. Se não houvesse a Primeira Guerra Mundial, para aquela região vir para o controle do Ocidente, se não houvesse a Segunda Guerra Mundial para o Ocidente, escandalizado o que fora feito aos judeus não oferecerem a terra de volta, nós não teríamos Israel lá. E para haver grande tribulação, Israel tinha que estar na sua terra. Então veja, quando eu vejo isso, eu tenho mais expectativa do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que durante a grande tribulação haverá um governo mundial a partir da área geográfica que era antigamente do Império Romano. Surgiu o mercado comum europeu, curiosamente, por meio de um tratado celebrado em Roma, unindo as nações europeias em torno de preocupações econômicas. No início, cada uma teve a sua moeda, depois houve unificação da moeda, formou-se a União Europeia, que não tem mais só uma agenda econômica, mas uma agenda ideológica comum. Portanto, ali nós estamos vendo a formação daquilo que possibilita o que a Bíblia chama de confederação de 10 reinos, que vão entregar o poder do mundo à besta.
durante a grande tribulação. Nós temos que discernir, irmãos, os tempos e ver o que está acontecendo em preparação para aquele cenário que virá, que acontecerá. Os dias que antecedem a vinda do Filho do Homem serão como os dias de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vendo a sodomia prosperar, a ideologia sodomita se incrustar nas instituições. Estamos vendo isso acontecendo. Nós temos que discernir os tempos. Nós temos que entender o que está se formando. O objetivo da profecia é que nós possamos ver o que está se formando. Ainda que tudo isso fosse debelado amanhã, eu continuaria entendendo que foi uma tentativa preliminar do diabo de chegar àquilo que vai acontecer na grande tribulação. Porque ao longo da história, nós vimos vários cenários que foram na direção da grande tribulação e foram desfeitos, possivelmente porque não era a hora, porque a igreja está orando, intercedendo, pregando, mas o plano do diabo é sempre o mesmo, ele está sempre tentando montar esse cenário. Em algum momento, Deus vai permitir que se consiga. Exatamente quando a igreja for arrebatada e então se der lugar que tudo isso desencadeie. Mas eu tenho que não ignorar, como diz a Bíblia, as maquinações de Satanás. Eu tenho que ter o discernimento do que está ocorrendo. Quando a igreja for arrebatada, vai acontecer isso que está em Apocalipse 13. Muitas outras coisas, mas isso aqui também. Aqui nós temos o levantar-se das duas bestas do Apocalipse. Eu li uma parte que faz menção de modo mais enfático a uma delas. Mas em Apocalipse 13, versículo de número 1, a Bíblia diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Essa besta aqui mencionada, que se ergue, é o Império Romano, reestabelecido, reconstruído, não com esse nome de Império Romano, pode ser a União Europeia, com esse mesmo nome, mas corresponde à área geográfica onde está a União Europeia, que era do antigo Império Romano. Essa besta que sobe do mar tem 10 chifres, porque haverá uma confederação das suas 10 principais nações. 7 cabeças, que tem 2 sentidos. Um deles relaciona-se com Roma, que é a chamada cidade das 7 colinas, porquanto edificada sobre 7 montes. Curioso, como disse eu, que o mercado comum europeu surge num tratado em Roma, para depois se organizar como União Europeia. Então aqui nós temos a besta que sobe do mar. A descrição do versículo 2 é uma descrição que coloca como um dos 4 animais de que fala Daniel. E Daniel é mais claro, mostra que o primeiro animal é a Babilônia, mostra que o segundo animal é a Pérsia, que o terceiro animal é a Grécia, e diz que o quarto é o que vai vencer a Grécia. Então nós passamos a saber que é Roma. Foi Roma que venceu o Império Grego-Macedônico e se estabeleceu em seguida como império. É mencionado, inclusive, no verso 3, que uma das cabeças dessa besta foi ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Na outra parte, aqui no verso 12, diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, falando da segunda, e diz: e que faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A meu ver, uma alusão ao fato de que o Império Romano caiu sobre a espada dos bárbaros. Mas vai ser impressionante que este mesmo império que caiu sob a espada, que foi ferido no passado pela espada, vai se restaurar e se reestabelecer nesse período com toda a sua força, com todo o seu poderio.
Obviamente, quando eu digo que a primeira besta é o Império Romano, mas haverá um governante. Sendo que quando a Bíblia fala em Daniel dos 4 impérios, o que destaca-se mais são os impérios e não quem os governa. Tanto que é mencionado que o primeiro império é a Babilônia, e menciona-se Nabucodonosor, mas Nabucodonosor morreu e outros sucessores vieram. O Império Babilônico durou sob outros regentes. Como também o Império Grego começa com Alexandre, mas teve continuidade com os seus generais. Então, muito embora se possa falar que tem um homem que governa, a grande ênfase aqui é na estrutura e não na pessoa. Haverá uma besta pessoal, no sentido de uma pessoa que está à frente desse Império Romano, mas a ênfase está em toda essa estrutura gigantesca política, que não existe apenas em função da figura desse que governa, mas dos 10 reis que lhe dão suporte. E diz que essa besta sobe do mar. O que é o mar? Na Bíblia, meus irmãos, água pode ser símbolo de nações. Quando é mencionada a grande Babilônia, a falsa igreja na grande tribulação, a grande prostituta, é dito que ela está sobre muitas águas. E é dito que as águas são línguas, povos, tribos, nações. O mar aqui são os povos. Mas o mar não é só água, é movimento. Na Bíblia também, o mar aparece várias vezes em palavras dos profetas do Velho Testamento como um símbolo de agitação dos povos, de agitação das nações. Quando a igreja for arrebatada aos céus, pessoas em todo o mundo terão desaparecido. Imagine um crente que estava dirigindo um carro e foi arrebatado. Este carro vai ter colisão com outros carros, com pessoas, com alguma coisa. Imagine ônibus, onde um crente estará dirigindo. Quando ele for arrebatado, esse ônibus vai se desencaminhar. Um avião, onde o piloto, o copiloto, são crentes em Jesus e forem arrebatados. Haverá um cenário de grande destruição. E dá já para a gente antecipar o tumulto dos povos, a agitação, o problema. É interessante que todos os problemas desse tipo, catastróficos, favorecem, no final das contas, a que as pessoas estejam dispostas a pensar menos na sua liberdade e mais na sua segurança. E elas aceitam um governante forte, ainda que esmagador de suas liberdades, se ele conseguir prometer e criar expectativa de segurança. A Alemanha, vencida na Primeira Guerra Mundial, tornou-se um caos pela inflação, pelo desemprego. Depois, houve brigas de lados políticos, incêndio no parlamento. Todo aquele tumulto levou Hitler a reivindicar poderes especiais para lidar com aquela crise. E o povo, angustiado, inseguro, consentiu. Este fenômeno é repetitivo ao longo da história. E aqui nós o teremos em proporções mundiais. Porque no caso que mencionei da Alemanha, era um problema local. Há, irmãos, autores, sociólogos como Ulrich Beck, que escreveu o livro A Sociedade do Risco, que dizem mais ou menos o seguinte, que os problemas hoje não são mais problemas locais, são problemas mundiais. E que uma vez que os problemas de hoje são mundiais, porque o mundo está interligado, então é preciso que as soluções venham de algum poder central, mundial. Ele menciona, por exemplo, em Chernobyl, quando uma usina nuclear foi danificada,
E a radiação se expandiu para outras regiões fora daquele país, da Rússia. E teve um impacto sobre toda a Europa. Os ecologistas dizem que o problema de falta d'água é mundial. E muitas instituições acham que devem interferir no Brasil em relação à Amazônia. Como se ela não fosse do Brasil, mas fosse do mundo. Todo o movimento ecológico está querendo diminuir a soberania de cada nação, dizendo que o que ela tem de bom na natureza ali, se destruído for, terá impacto mundial e, portanto, pode haver intervenção lá se eles não fizerem conforme a agenda ecológica global. Na sociedade do risco, os problemas são todos internacionalizados. O terrorismo não é um problema local, é um problema em toda parte. Os radicais islâmicos estão em várias partes da Europa. Então, problemas que são globais, assim eles dizem, precisam ser resolvidos não por cada nação, mas por um poder central. É o que eles falam. Pois bem, irmãos, o arrebatamento vai causar um problema global e todos vão querer resolver através de um poder mundial central. Porque pessoas terão desaparecido em todas as partes do mundo. Porque colisões, destruições terão acontecido em toda parte do mundo. Não será o problema daqui, dali, dacolá, será um problema do mundo. Nós vimos aí um precedente para uma coisa desse tipo ser imaginada nessa Covid. Foi visto como um problema mundial. A OMS foi ouvida como se os seus conselhos, suas recomendações, ditas com muita hesitação, inclusive, fossem tidas como dogmas e palavra final. E os governos já não estão mais nem ouvindo a OMS. No início, mencionavam a OMS como um porta-voz da ciência, mas eles já estão mais radicais do que ela, coisas que ela está desaconselhando, eles estão fazendo muito mais radicais e continuam invocando a ciência, sendo que agora ninguém sabe mais o que para eles é ciência, porque já não é mais nem a OMS. Mas o que um está fazendo, o outro ali está fazendo, o outro está fazendo, e nós vemos uma uniformidade de procedimentos autoritários para lidar com essa crise, arbitrários. É impressionante, irmãos, para quem, como eu, é um professor universitário, porque há poucos anos atrás, a grande ênfase nas universidades era o multiculturalismo, era a diversidade, era que cada nação tem as suas peculiaridades, a sua cultura, que tem que ser preservado, os seus modos e tal. Hoje em dia o que nós estamos vendo é uniformidade, e estas pessoas que falavam tanto em multiculturalismo, que cada local tem que administrar os seus problemas de acordo com as suas peculiaridades, não está vendo peculiaridade alguma. As medidas assumidas em países ricos é a mesma assumida em países pobres, como se as repercussões fossem as mesmas e não diferentes. O mundo está se unificando, está se centralizando em procedimentos e ideias. Houve flexibilização de formas jurídicas em todos esses países. Slavek, que é um filósofo, não sei se o nome dele é exatamente esse, mas ele disse que o comunismo soube lidar melhor com essa situação. A China soube lidar melhor que os outros países, porque tem domínio, tem controle. Como se essas posições de controle fossem necessárias nesse momento e os países democráticos não estavam preparados para ela, incentivando um comunismo global para lidar com crises como essa que poderão ainda vir. Nós temos, portanto, todo esse cenário agora presente. Como eu disse, os países flexibilizaram suas formas jurídicas, deixaram de atender aquilo que suas constituições estabeleciam para poder lidar com essa crise, e agora estão usando essa
quebra dos paradigmas jurídicos para perseguir conservadores, para calar, pôr na prisão, e é o que nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. Quando a igreja for arrebatada, este mundo vai virar um mar agitado. E nesse mar agitado, vai surgir essa besta para trazer ordem, para trazer estabilidade. Se você prestar atenção, a segunda besta já não sobe do mar, sobe da terra, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Note que a terra é diferente do mar, ela é plana, é estável. A primeira vai trazer a organização ao tumulto, a segunda já vai aparecer quando a primeira tiver trazido uma certa estabilidade às coisas. Essa segunda besta, que nós chamamos de besta religiosa, porque ela promove um culto à primeira, porque ela é apresentada como se for um falso profeta, que vai fazer sinais e prodígios. Essa segunda é que vai estabelecer a marca da besta. Essa segunda é que vai estabelecer o controle. Sobre ela é dito no verso 11 que ela parece com um cordeiro, mas fala como um dragão. Parece com Cristo, como um cordeiro, mas fala como um dragão, que é na Bíblia uma ilustração para Satanás. No verso 12 é dito: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Quando se fala aqui de adoração, irmãos, não entendamos necessariamente como uma adoração numa forma de culto específica, porque a Bíblia diz que o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele é arreligioso, ele é secularista, a religião dele é secular. Mas ele vai tentar fazer as pessoas venerarem a imagem desse Império Romano reconstruído, como uma demonstração da grande capacidade humana de lidar com as crises, de resolver os seus próprios problemas sem apelar para Deus. É como se essa estrutura da primeira besta se apresentasse em condição divina, porque mostrando, sendo capaz de fazer aquilo que o mundo espera que Deus faça, ouvindo suas orações. O que se vai estabelecer aqui é uma religião secularizada. A imagem da besta que se fará fala. Talvez sejam homens que representem essa estrutura e sejam seus porta-vozes, ou talvez seja alguma coisa ligada à tecnologia, uma imagem falante. Mas é uma religião secular, porque diz aqui no versículo de número 17, aliás, no versículo de número 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Na Bíblia, 6 é o número do homem, por isso até que diz, é o número de um homem. 6 é um número humano, o homem foi criado no 6º dia, segundo a narrativa do Gênesis. 3 é o número de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 666 é o 6 3 vezes, é o homem querendo ser Deus. A religião desse período vai ser uma religião secularizada, que venera a capacidade humana, as estruturas humanas. A Bíblia diz, como falei, que o anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, e ele se assenta como se fosse Deus, ele se apresenta como a humanidade evoluída, como a humanidade emancipada, como um símbolo de uma humanidade capaz de resolver seus próprios problemas. Ele será venerado para se venerar esse modelo de humanidade que nele se projeta, que se encarna.
É interessante, irmãos, que essa segunda besta, que é religiosa, será provavelmente a que encabeça a grande Babilônia, mencionada no Apocalipse, a falsa igreja que não foi arrebatada. Aqueles que se diziam cristãos, que vão se secularizar, perder os conceitos, o discernimento bíblico, e ficarão para a grande tribulação. E esse líder da Babilônia funciona aqui como falso profeta, legitimando o poder do Império Romano reestabelecido. Mas é curioso que depois, essa grande Babilônia será destruída por este mesmo império. Os 10 reis que dão suporte à primeira besta odiarão a grande Babilônia e a destruirão depois. No início precisarão do apoio dela. Para se estabelecer, vão precisar do apoio. Haverá aqueles cristãos nominais, que não foram arrebatados porque não eram regenerados, que vão dizer: nós concordamos, essa nova estrutura fez um bem à humanidade. Eles vão legitimar, o líder deles vai se apresentar como essa segunda besta para apoiar a primeira. Mas quando eles não precisarem mais de religião alguma, eles vão destruir essa grande Babilônia. Diz aqui a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 17, a partir do verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, que é a grande Babilônia, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tem uma mesma ideia, que seu reino deem a besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. É interessante que não diz que é a besta que vai destruir a Babilônia, são os 10 reis. Porque a primeira besta, ela vai precisar do apoio da grande Babilônia na representação da segunda. Então ela vai deixar o trabalho sujo de destruí-la para os 10 reis que a apoiaram. Estes é que vão destruí-la em momento próprio, quando ela já não tiver mais serventia. E curiosamente, a segunda besta, que seria líder dessa grande Babilônia, quando ela for destruída, ele estará do lado da primeira besta e dissociado já dela completamente. Hoje em dia nós poderíamos ver, não garanto que seja isso, mas é um exemplo, um Papa Francisco, que já desagrada inúmeros católicos, que parece até instigar uma certa perseguição aos católicos conservadores, que exige o poder mundial, que está do lado das forças emergentes. É fácil imaginar um homem como esse, por exemplo, amanhã rompendo com sua própria igreja para favorecer a essa estrutura. Nós temos aqui exatamente um prenúncio de algo desse tipo que vai acontecer naquele momento histórico futuro. É interessante como diz que esses 10 reinos têm o mesmo intento, a mesma ideia. Uma uniformização do mundo, irmãos. Em Apocalipse 17, versos 12 e 13, diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. E este tem um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Note, são 10 reis, são 10 nações, que são líderes mundiais, mas terão a mesma ideia, o mesmo intento. Hoje em dia a gente vê uma convergência numa agenda anticristã, numa agenda ideológica maligna, irmãos, e comum. A Bíblia diz que chegará o momento em que essa primeira besta, com a sua estrutura, vai perseguir os santos. Os santos não são os nominais, os cristãos nominais da grande Babilônia.
São aqueles que de fato converter-se-ão durante a grande tribulação, serão perseguidos e provavelmente com a anuência da grande Babilônia. Apocalipse 13, verso 7. Arno Froese diz, este é o versículo mais melancólico da Bíblia. Apocalipse 13, 7 diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Essa besta vai perseguir os santos e vai vencê-los. E vai vencê-los. Não no sentido da eternidade, eles irão para o céu triunfalmente. Mas serão vencidos neste mundo, perseguidos, mortos, aprisionados. E essa segunda besta, é dito, ela vai estabelecer um sinal sem o qual ninguém compra nem vende. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E faz que a todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Meus irmãos, provavelmente, esse sinal marca, sem o qual ninguém vai comprar ou vender, não será estabelecido primariamente para comprar e vender. Ele será estabelecido por outra coisa, mais fácil de se dar sentimento, e depois deve ser colocado para ser condição de comprar e vender. Ele é um instrumento de controle. E o comprar e vender, sem ele, são impedidos por causa do sinal, que tem outra finalidade de controle. Eu não sei qual é, mas vou dar aqui uma hipótese. É uma hipótese, não estou dizendo que seja isso. Mas veja bem, se de repente uma multidão desaparece da terra, no arrebatamento, e muita gente pergunta o que aconteceu, para onde esse povo foi? Seria muito interessante um governante mundial dizer, vamos todos colocar uma marca rastreável, porque se esse desaparecimento acontecer de novo, nós vamos saber para onde é que a pessoa foi. Imagine uma mãe que perdeu um filho que o pai idoso foi arrebatado, uma mãe que perdeu o filho pequeno que foi arrebatado, perdeu ela, ele ganhou, né? Ela vai correr e vai dizer, é isso mesmo, não vamos deixar um negócio desse acontecer de novo não, vamos ter um rastreador, uma marca. No primeiro momento tem uma função de segurança, mas aí vem os instrumentos de coerção. Você só compra ou vende se tiver. Não vai ter como comer, não vai ter como vender. Um primeiro argumento desse de segurança já levaria muita gente traumatizada pelo incidente a receber um negócio desse. Depois uma grande parte já aceitaria porque precisaria comprar ou vender. Só um remanescente, os cristãos que se converterem nesse período da grande tribulação, é que dirão não. Eles serão degolados por causa disso. Mas os outros já os verão como pessoas insensíveis. Já não se solidarizarão com ele. Esse povo tem que ser preso mesmo. Um povo que não quer, que tem um rastreamento para nos proteger. Essa besta nos fez tanto bem, nos ajudou a resolver os problemas. Está querendo evitar que uma catástrofe como aquela do grande desaparecimento aconteça de novo, sem a gente saber para onde é que foi. Esse povo está teimando. Como é que um povo desse é tão burro? Está deixando de comprar, de vender, está passando fome. Por que não aceita isso? Eles serão vistos, irmãos, como pessoas indesejáveis, como causadores de confusão. É o que nós temos aqui durante esse período da grande tribulação. A China comunista tem uma estrutura que hoje já é muito parecida com essa.
Eles têm câmeras que a pessoa passa e imediatamente identifica quem é a pessoa. Eles têm controle de onde a pessoa está ou não está. Os meios de compra e venda por aparelhos também rastreiam. E há controle de onde as pessoas se encontram. E nós estamos vendo, irmãos, coisas desse tipo aparecerem no Ocidente. Durante essa Covid, governos de estados brasileiros usaram os celulares para rastrear onde tinha ajuntamento. Ou propuseram que isso fosse feito. Usar a tecnologia para controlar, para identificar, para localizar. Ou como uma pessoa recentemente falou, para caçar. Uma pessoa ligada a um governo estadual disse: nós temos que descobrir quem não se vacinou e caçar. A questão de se vacinar ou não é uma questão que não vai entrar aqui na nossa discussão. Mas a exigência de um passaporte de vacina para entrar em lugar, para sair, é um início de controle. Começando em eventos, restaurantes. É o que nós estamos vendo aqui no Ceará, começando. É uma forma de controle. Em outros lugares isso aconteceu, a população resistiu. Foram criadas algumas medidas alternativas, mas o ideário ainda é de controle. Nós temos que ser contra essas coisas, irmãos, que querem furtar a liberdade humana, que querem aumentar o controle estatal, controlar quem entra, quem sai. Nós estamos vendo os experimentos e treinamentos para esse momento aqui de que a Bíblia Sagrada fala. Essa semana estive com pastores de várias denominações, pastores batistas, assembleanos, tradicionais, pentecostais, todos de joelho, clamando para que isso seja derrubado. No dia 20, nesse sábado, vai haver uma manifestação aqui em Fortaleza. E os pastores batistas exigiram que não houvesse nenhuma cor partidária, nem verde e amarelo, porque defendem firmemente uma distinção dos espaços da igreja com o Estado, mas dispostos a ir para protestar contra essas instrumentalizações para domínio, para controle, para diminuição da liberdade de ir, de vir, de se reunir. Liberdades que são caras a nós, irmãos, porque elas são usadas para a gente pregar o Evangelho, para a gente se reunir. Daqui a pouco poderão estar querendo controlar quem entra na igreja ou não. Jesus tocava nos leprosos e não fugia deles. Quando os discípulos queriam criar critérios para alguém chegar a Jesus, quando, por exemplo, quando não deixaram vir as crianças, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. A porta da igreja tem que estar aberta para todos. Nós temos aqui em Tessalonicenses o seguinte: segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Note a ligação que há entre a apostasia e a vinda do anticristo. Note que há uma ligação entre a apostasia e essa estrutura política. Por quê, irmãos? Porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Quando a igreja começa a deixar de cumprir este papel, então o mundo caminha mais rápido na direção do anticristo. O que impede o anticristo de se manifestar é a igreja. Mas na medida em que grande parte dos que se dizem cristãos aderem à apostasia, a igreja perde a força e se aproxima o homem da perdição. Ele não virá sem que a igreja enfraqueça, é o que diz o apóstolo. Ele não virá sem que haja apostasia.
Quando eu vejo crentes sem discernimento, sem enxergarem as coisas, eu vejo, irmãos, como eles estão deixando a porta aberta para esta força maligna ir se erguendo. Pastor, eles não vão vir de qualquer jeito, não. Vão, mas é papel da igreja resistir. É papel da igreja fazer isso demorar tanto quanto possível. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Vocês sabem o que é que está detendo esse espírito? Esta força maligna. Por que é que ele não apareceu ainda, este homem da perdição? Vocês sabem o que é que está freando? É o corpo de Cristo. É o Espírito Santo através da igreja. Quando vier a apostasia, o freio fica menor, ele vai terminar vindo. Mas Paulo diz, mas agora, essa apostasia ainda iria vir, agora. Ele está seguro. Há um que detém, é o corpo de Cristo, a igreja tem que deter, a igreja tem que resistir. Meus amados irmãos, essa força maligna que se agiganta na direção do anticristo, ela age por meio das estruturas políticas. Nós, como anabatistas, não nos envolvemos em política partidária. Anulamos o nosso voto. Nós não nos partidarizamos, não temos candidato. Mas nós resistimos a esta força maligna que opera dentro da política. O Estado, de certa maneira, como diz em Romanos 13, foi estabelecido por Deus, porque Deus quer ordem. O Estado, enquanto instrumento da ordem, é o que está lá em Romanos 13, enquanto instrumento da ordem, ele foi estabelecido por Deus. E nós obedecemos ao Estado, oramos pelas autoridades, mas no meio da ordem existe uma força de desordem. São essas forças malignas. Por isso que a Bíblia diz, de forma até por meio de uma geografia política, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra homem, mas é contra principados e potestades. Principados são regiões de domínio e potestades são os poderes que estão lá, demônios. Quando alguém governa na direção de bons valores, aplaudamos. Vamos honrar a atitude que está mantendo a ordem que é devida, para a qual Deus permite o Estado. Mas quando nós virmos sintomas dessa força maligna agindo, vamos resistir. Vamos nos posicionar. Dizer que nós não temos ligação com a política partidária não significa que nós vamos ficar omissos ao que está acontecendo no mundo, tampar os nossos ouvidos e os nossos olhos. Nós estamos vendo uma estrutura maligna se formar e nós temos que resistir. E nós temos que ser profetas da última hora. Diz aqui a Bíblia, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Mistério é uma coisa que não está às claras, né? É o espírito do anticristo, ele ainda não ganhou rosto, é a força maligna que leva a ele, está operando no mundo. Por isso que eu já disse várias vezes, um cenário que parecia levar o anticristo se formou ao longo da história. E ele foi desmontado, e logo depois tentava se formar por outras vias novamente. Talvez, na primeira tentativa dessa, se não fosse a igreja aqui, o diabo já teria conseguido. Mas nós somos os desfazedores. Ele vai montando a estrutura e quando está para conseguir, nós somos os que desmontamos.
Vai chegar uma hora que coincide com o estado de apostasia da igreja, onde só um remanescente fica, e a maior parte dos que se professam cristãos estão apostatados, que a resistência será pequena, e então será o momento do remanescente sair e Deus deixar que esse espírito maligno ganhe rosto. Já o mistério da injustiça opera. Ele opera por meio dessas estruturas políticas. Somente há um que agora o retém, é a igreja. Até que do meio seja tirado. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa nessa noite, para ficar bem claro para todos que estão aqui. A igreja que vai ser arrebatada é a que resiste. É o texto que diz. Aqueles que estão omissos, fechando os olhos e os ouvidos, que não se levantam contra nada disso, que não protestam, que não pregam contra essas estruturas malignas, que tentam entrar pelas escolas para trazer os nossos filhos para a ideologia de gênero, para a sodomia. Essas forças malignas que tentam entrar no Estado para estabelecer políticas de destruição da família, para favorecer o aborto, a legalização das drogas. Quem não resiste a isso, quem não se levanta, não alimente esperança de ouvir a trombeta. Não alimente. São aqueles que estão protestando contra a ideologia de gênero. São aqueles que estão se levantando contra políticas malignas para destruir a família, para legalizar aborto, legalizar as drogas. São os que não estão se calando. São os que estão abrindo a boca e sendo profetas dessa geração. São esses que podem dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. E eu digo uma coisa, irmãos, porque eu conheço os dois lados. Cristãos, entre aspas, que não estão nem aí para nada. Não, nada é demais, tal, não sei o quê. Vamos viver só na igreja, no nosso gueto, deixa o que está acontecendo para aí. Cristãos assim não têm um desejo forte de que venha Jesus imediatamente. Mas aqueles que estão se angustiando com isso, estão preocupados com os jovens, com as crianças nas escolas, são esses aí que estão realmente angustiados, não dormem de noite, mas todo dia estão dizendo: vem logo Jesus, vem logo, vem logo. Se você já fez sua tenda aqui, se está tudo muito bem, você não está ansioso pela vinda de Jesus. Talvez o que você queira é casar, prosperar, melhorar de vida. Num mundo como esse, irmãos, claro, viva a sua vida, como se ela fosse continuar. Mas se o seu projeto está todo centralizado aqui, se você não se angustia com o que está acontecendo no mundo, então é aqui que você vai ficar. O crente que está angustiado com tudo isso, levantando contra tudo isso, ele está pulando aí para ver se num desses pulos aí Jesus já está aparecendo, ele já está no meio do caminho. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Os protestadores, os protestantes terão saído. E como a igreja apóstata, ele não terá oposição. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É hora de termos discernimento, é hora de enxergarmos o que está acontecendo, é hora de sermos firmes em nossos posicionamentos, irmãos. O mundo não vai deixar de ser mundo, o importante é que a igreja não deixe de ser igreja. E a igreja que é a igreja, ela fala, ela denuncia, ela avisa, ela discerne, ela diz o que está acontecendo, diz qual é a esperança e diz qual é o juízo para aqueles que não crerem. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o nosso guia, é a nossa fortaleza.
Ajuda-nos a sermos firmes, ó Pai, nesse momento. Dá-nos olhos para ver, dá-nos boca para falar, Senhor, ouvidos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, levante uma igreja que resiste, uma igreja profética, uma igreja que ajude o mundo a discernir o que está acontecendo, que mostre a iminência da vinda de Jesus e chame pessoas ao arrependimento. Nós te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.